O Photoshop não é só um dos principais softwares da Adobe, como também é um dos principais softwares em diversas áreas de trabalho diferentes. E mesmo que não seja o principal software para um certo tipo de trabalho, ainda assim vai ser uma das ferramentas chaves no dia a dia de trabalho. Por exemplo, quem mexe com web não é o mais importante o Photoshop. O cara não vai programar no Photoshop, ele não vai construir um site responsivo dentro do Photoshop. Mas assim, ele é um software que vai estar no dia a dia de trabalho para a construção de algumas coisas do layout, para tratamento das fotos, para acabamento de alguns botões, de algumas coisas da interface. Então, quem mexe com web sabe como é importante dentro do mercado de web trabalhar com Photoshop. E o mesmo vale para quem trabalha com impresso. Quando o cara trabalha com impressão, vai ser importante ele ter o Photoshop em alguns momentos de trabalho. Tem algumas artes, alguns flyers, alguns folders, alguns livros que ele vai precisar fazer artes dentro do Photoshop. Às vezes o acabamento da capa, às vezes de algumas matérias. Quem trabalha com ilustração também sabe como é importante o Photoshop para fazer um acabamento de pintura, fazer um desenho, fazer um personagem. E quem trabalha com vídeo também usa muito Photoshop. Eu, no caso, trabalho muito com vídeo. Uma das minhas principais tarefas é animação dentro do After Effects. E é muito importante para mim ter um conhecimento avançado do Photoshop para entender até muitas das formas de trabalhar com camada e efeitos dentro do After Effects. E não só por questão de entendimento, mas também para a construção dos meus projetos. Muitos projetos eu começo construindo dentro do Photoshop e depois eu termino animando dentro do After Effects. Eu tenho esse trabalho em conjunto dentro dos dois softwares. E assim, mesmo que você não trabalhe em outros softwares, você prefira trabalhar só com Photoshop, tem muitas funções de outros softwares que você atinge dentro do Photoshop. Você, por exemplo, quer fazer uma malha direta simples, que vai usar um pouquinho só de função lá, de HTML, por exemplo, que você quer ter um link ou um texto selecionável, você consegue fazer aqui direto dentro do Photoshop. Você quer fazer uma pintura digital, você faz aqui tranquilo. Alguns elementos em 3D você também faz, e até você consegue animar. Dentro do Photoshop tem uma mini timeline, que trabalha até com dois modos de timeline. Tem um modo parecido com o Flash, caso você queira fazer GIFs, e também tem um modo muito semelhante com o modo de edição no Premiere, com uma mescla um pouco do After Effects, ele meio que é uma junção dos dois. Você pode trabalhar com ele pensando como Premiere ou pensando como After. Então ele tem duas timelines que meio que opera como três, que são bem legais de usar. Então, embora não seja o foco do Photoshop e alguma dessas outras funções, ele atende muito bem toda essa variedade de ramos de trabalho. E o que é importante dentro do Photoshop é entender mais como o software pensa no início. Sem dizer como ele pensa, mesmo que você não conheça todas as ferramentas ou todos os filtros, ou às vezes não saiba o passo a passo para chegar no resultado final do trabalho, você sabendo como o software pensa, fica muito mais fácil de você chegar no seu resultado final. Então, o que eu quero mostrar primeiro aqui são três imagens diferentes que foram construídas totalmente no Photoshop e que fazem parte de ramos diferentes de trabalho. E essa primeira imagem aqui, ela é uma imagem que a gente vai ver para quem acompanhar o curso de pintura digital no Photoshop. A gente vai ver como fazer primeiro composições com fotos simples e depois vamos passar por umas fotos mais avançadas. E daí eu fiz aqui uma composição em uma pintura bem avançada aqui, usando técnicas de mixer brush e trabalho com várias camadas. Então ele era uma base de algumas fotos diferentes, tem três fotos. Aqui dos balões aqui da esquerda, o balão principal e o fundo. E depois de transformar isso numa composição, teve todo um trabalho aqui de acabamento. Fiz uma pintura base, depois uma pintura mais avançada e assim por diante, até ter todos os detalhes da foto. Mas tudo feito aqui dentro do Photoshop, através do uso de camadas e principalmente um pincel bem bacana, bem gostoso de usar, que é o Mixer Brush, que ele simula uma pintura digital que fica muito interessante. Eu vou vir aqui do lado, e esse outro projeto, ele faz parte do curso de Engenharia de Imagem, e ele é uma composição. E é uma composição com muitas imagens diferentes, ele é bem complexa. Se eu vim aqui nas camadas, a gente consegue ver que ele é totalmente não destrutivo. Todas as camadas aqui estão num processo que você consegue abrir a imagem original e talvez consertar algum tipo de recorte que você fez, alguma parte que você apagou, ou algum tratamento de cor que você não gostou tanto. Então, se eu vim aqui desde o original, eu tinha uma foto original, que eu já fui tratando a cor, daí eu adicionei texto, daí eu fui trazendo mais fotinhos, que são essas fotinhas de passarinho. Daí tem uma grama, tem algumas montanhas. E se eu for passando em cada uma dessas fotinhos, são fotos totalmente diferentes, que após um tratamento de cor, elas vão combinando bastante com o resto do cenário, e umas com as outras, e montando uma composição bem sofisticada. Então eu abri aqui todas as camadinhas, só para vocês irem vendo a construção passo a passo. Então é um cenário bem complexo, tem várias camadas diferentes atuando, e vários tratamentos de cor também, para fazer com que todas eles se pareçam. E nesse último caso aqui, já é um efeito de 3D, misturando com uma técnica de Blend Mode para fazer o fundo que é 2D. Mas esse objeto 3D aqui, se eu pegar o mouse de mover, eu acesso o ambiente 3D,
E eu posso vir aqui e reposicionar ele. Se eu preferir aqui ele num outro enquadramento, eu só altero esse objeto de posição. E eu tenho toda a malha aqui, toda construída dentro do Photoshop. Todo o acabamento, refração, reflexo e até o próprio efeito de 3D. No caso, 3D estéreo, além do 3D normal. Totalmente feito aqui dentro do Photoshop. Mas vamos primeiro entender nessa videoaula algumas opções básicas da construção de uma imagem digital, para depois a gente passar nas próximas videoaulas e conforme a gente vai passando para os próximos cursos, para um nível muito mais avançado do Photoshop. Então, primeiro, a imagem digital, o que ela é? Ela é uma versão digital da tua imagem, composta por elementos básicos, elementos como pixels, espaço de cor, saturação, brilho, RGB, CMYK, são vários componentes diferentes e todos esses componentes formam a tua imagem digital. A maioria das imagens digitais que você vai encontrar, elas são construídas em base de pixel. Algumas são construídas em base de vetor, que normalmente você vai trabalhar com essas imagens dentro do Illustrator, mas a grande maioria você vai encontrar ela é base de pixel, e esses pixels eles têm as suas propriedades básicas, que vão ser a luminância e a cor. Ele normalmente vai ser o RGB ou o CMYK, embora tenha vários outros espaços de cor, mas com conhecimento básico, o RGB e o CMYK é o principal, que são as cores primárias dentro do espaço de cor. Num espaço de cor RGB, você tem vermelho, verde e azul como cores primárias. E a junção dessas cores te entrega uma cor secundária. E esse é um espaço de cor que emite luz. Quando você pensar em luz, essas são as três cores primárias. E conforme uma luz vai iluminando a outra, você vai tendo as cores complementares. Se eu usar as três cores ao mesmo tempo, eu tenho branco. No espaço de cor CMYK seria tinta. Eu tenho ciano, magenta e amarelo. Se eu uso as três tintas juntas, eu vou ter próximo de preto. E se eu uso duas tintas, é uma cor secundária, eu vou ter vermelho, amarelo e azul, que são as cores secundárias de CMYK. E essas cores elas podem ser lidas no modo de cor RGB e CMYK, como elas podem ser lidas no modo HSB, que é Hue, que seria matiz de cor, saturação e brilho. Então você tem esses dois modos de leitura diferentes da cor. Eu vou pegar aqui uma imagem. Então eu tenho aqui a imagem, a única coisa que eu fiz foi acessar aqui o Mini Bridge, e dentro do Mini Bridge eu encontrei a minha imagem, dei um duplo clique e ela abriu aqui em cima. Para eu depois guardar esse Mini Bridge, para ele não ficar no caminho, eu também dou um duplo clique no nome. Usar uma vez ele abre, mais uma vez ele fecha. Se não tiver na tua área de trabalho, se não encontrar ele aqui pelo seu workspace, você só vem aqui em cima em Window, que é onde tem todas as janelas, qualquer janela que vocês verem durante o curso, falando, eu vou na janela Camadas, que em inglês é Layers. Você vem aqui em Windows e você vai encontrar ela. Claro que se ela já estiver aberta é muito mais fácil de achar pelo workspace, mas se você não encontrar no teu workspace, na tua área de trabalho, você vem aqui em Window, que vão ser as janelas, e encontra essa janela. Eu vou fechar aqui a abinha. E eu já tenho aqui minha camadas, na verdade, que eu quero abrir são